Pois é, na França, no Parque dos Príncipes, o PSG levou a melhor diante da Real Sociedad. 2-0, gols de Mbappé e Barcola, os gols todos na segunda etapa. E o PSG sai com essa vantagem aí. Para a Espanha, a Real Sociedad tem uma tarefa dificílima, Cassiano para tentar a classificação para as quartas de final. Pois é, seu Chavão Barros. Um jogo onde a gente esperava muito da equipe da Real Sociedad, um primeiro tempo muito atípico das duas equipes, onde tecnicamente foi um primeiro tempo muito abaixo do que podem oferecer numa partida de oitavas de final de Champions League. O PSG na primeira etapa, embora tenha dado espaço, tenha feito uma pressão a um certo ponto ineficaz na equipe da Real Sociedad, não conseguiu abrir o placar. E a Real Sociedad não conseguiu explorar os espaços deixados pela equipe parisiense. Então ficou um jogo ali de tu não me ataca, eu não te ataco, a gente fica no 0-0. Então, o primeiro tempo terminou assim, 0-0. Tecnicamente, as duas equipes muito abaixo, muito taticamente também pouco criativas, pouco inspiradas. Volta para o segundo tempo. PSG um pouquinho melhor. Num escanteio ali, lançamento batido em direção à área. O Marquinhos, zagueiro brasileiro, desvia. O Mbappé, como centroavante oportunista, bota a bola para o fundo das redes e abre o placar. A equipe da Real Sociedad continua abaixo daquilo que apresentou na fase de grupos, tenta se lançar com o ataque e deixa espaço para a equipe do PSG. Aproveitando esses espaços, o Dembélé rouba a bola, faz a jogada para o Fabian Ruiz, que cria uma excelente oportunidade que o Barcola coloca entre as pernas do goleirão e coloca números finais da partida 2-0. Daí em diante, as duas equipes só esperaram o jogo acabar. Não teve assim mais tantas emoções. Acho que pro resultado final ficou de bom tamanho esse 2-0, mas porque o PSG voltou melhor no segundo tempo e a equipe da Real Sociedad não acompanhou o ritmo do jogo. Agora deixou o placar para a segunda partida em aberto. Acho que se a Real Sociedad voltasse, é aquela equipe que encantou na fase de grupos, pode aprontar para cima do PSG, muito porque essa equipe do PSG não venceu ainda fora de casa na Champions League, seu Estevão Barros. Pois é, essa é uma questão que pesa, acho que na mente dos franceses. O PSG ainda não venceu fora de casa, mas também a Diel Reis nem precisa. Um simples empate já garante os franceses na próxima fase. Acho que um peso aí tirado das costas. O PSG não fez uma primeira fase tranquila, tinha um grupo difícil, conseguiu um passo importante e agora pode se dar o trabalho de até ignorar essa questão de não ter vencido fora de casa. Pode perder até por um gol de diferença, que ainda assim garante a vaga nas quartas de final. Pode, Estevão Barros. Eu não me surpreenderia se o jogo na Espanha fosse o 0-0 ou 1-1, né? Fosse empate. Porque a equipe do PSG, assim, nessa temporada, e eu vou ser mais específico, na Champions League, tem jogado de maneira confortável em casa e tem se incomodado muito fora de casa. Isso abre possibilidades para a Real Sociedade fazer alguma coisa, ok, mas precisa jogar muito lá no jogo da volta, precisa pelo menos de 2 gols para levar para a prorrogação. Então, eu não vi a Real Sociedade em condições de fazer isso. Não tem futebol para isso, então o PSG vai segurar a partida que nem fez contra o Borussia Dortmund. Foi dominado taticamente, mas também não precisava de tanto. E mais uma vez a gente vai ver uma partida de volta muito morna da equipe do PSG. A gente já consegue prever isso, justamente porque um resultado muito bem consolidado em casa, um segundo tempo. Não foi o segundo tempo dos sonhos do PSG, longe disso, né? Mais uma vez a equipe foi muito mais dependente de Mbappé do que deveria ser, e ele cobrando escanteio, cobrando lateral com raiva ali antes do gol, na jogada, inclusive, que originou o gol.
Ele se envolveu ali no acidente com o Traoré, ficou irritado até fazer o gol, ele estava visivelmente incomodado, que as coisas não estavam fluindo. Quase em todas as posições do ataque ele estava aparecendo ali. É um destaque negativo, porque se a equipe vê que o seu principal jogador não está contente com os jogadores que estão em campo, né, as coisas tendem a não fluir de maneira positiva. E se eu acredito que se não saísse o gol, as coisas iriam complicar. Mas ele decidiu, depois o Barcola fez ali um belo gol, ok, tudo bem. Mas fica de lição, talvez, para a equipe do PSG, uma pontinha de esperança para a Real Sociedade, é que essa equipe do PSG, se o tempo com mais. É porque agora está 2-0, né? Mas se a Real Sociedade vir com ímpeto e tentar, de fato, virar o jogo desde o primeiro minuto da partida de volta, tem condições sim de empatar. Tem condições de levar. Ou talvez, Estevão Barros, o Luiz Henrique possa começar a enxergar que o fazer o básico sem inventar pode funcionar, entendeu? No primeiro tempo, uma saída de 3, botando vários atacantes no último terço do campo, tentando inventar uma coisa, ali não funcionou. Quando ele fez o 4-3-3 basicão, deu certo, né? Então, assim, ele pode fazer funcionar. Ele sabe que o básico funciona, ele só precisa ter um pouquinho de paciência e tentar fazer isso, não precisar inventar tanto. Pô, assim, o futebol não nasceu com o Luiz Henrique, então por que ele está tentando inventar uma coisa com um elenco que é relativamente bom, tem um dos maiores jogadores do mundo, tem horas que você não precisa de muito, entendeu? Precisa só fazer o que é certo. Então talvez se o Luiz Henrique quiser fazer alguma coisa, quer ser grande com o PSG, quer ser campeão de uma Champions, às vezes o básico, às vezes uma coisa mais simples, pode dar a essa equipe o título que ele tanto sonha. Por outro lado, a equipe do Real Sociedad fez uma partida muito ruim tecnicamente e deixou muito a desejar. Eu achei hoje uma partida muito apagada da equipe, que perde mais uma, já perdeu no último final de semana por Osasuna e agora vai ter esse desafio de tentar essa remontada aí. Vale lembrar que hoje a equipe sentiu muito o desfalque do Oyarzabal e acabou ficando de fora da partida. O Barrene, Barrenechea, que entrou no lugar dele, jogou muito mal, fez uma partida muito abaixo. E se serve de consolo, acredito que até lá o Oyarzabal estará de volta, né? A partida é só no dia 5 de março, ou seja, daqui a 2 semanas. Ou seja, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Você acredita que seja possível uma remontada da Real Sociedad nesse confronto, Cássio Ângelo? É uma montanha muito grande para a equipe da Real Sociedade escalar, Estevão Barros, principalmente pelo que eu vi hoje no Parque dos Príncipes, da atuação da equipe. Equipe muito abaixo, não apenas tecnicamente, como você falou, mas também taticamente. Vários erros de posicionamento da equipe do PSG hoje, e que deu muitos espaços para a equipe da Real Sociedade jogar, e a Real Sociedade não conseguiu explorar esses espaços. Mas o futebol torna-se um esporte apaixonante, envolvente, e por que não sedutor, por causa dessas questões de uma remontada, das viradas, dos grandes jogos. Um gol, por exemplo, na equipe da Real Sociedade nos primeiros 15 minutos pode mudar completamente o panorama da partida lá, porque vale ressaltar mais uma vez, essa equipe do PSG não conseguiu vencer fora de casa ainda na Champions League. Então, se a equipe da Real Sociedade nos primeiros 15, 20 minutos lá na Espanha conseguir abrir o placar 1-0, vai criar-se uma atmosfera junto com a sua torcida favorável e pode psicologicamente, mentalmente virar o jogo também, porque não é só a questão do resultado em si, mas psicologicamente a equipe da Real Sociedade já entra em baixa contra o PSG lá na Espanha. Então é importante primeiro virar esse fator e depois buscar aí a revirada no placar, Esteban Barros. É possível. Tudo é possível nesse esporte de futebol. Bom, vamos dar uma olhada nos números da partida. O PSG terminou então com 61% de posse de bola contra 39% da Real Sociedad.
14 chutes para os franceses contra 9 dos espanhóis. E olha que detalhe interessante, hein? A Real Sociedad não finalizou no gol do Donnarumma, enquanto que o PSG finalizou 6 vezes no gol do Remiro, 9 escanteios contra 7 para os franceses, desarmes 28 para os franceses contra 21, 6 faltas cometidas pelos franceses contra 15 da Real Sociedad e amarelos o PSG ficou zerado. E a Real Sociedad teve 2 cartões amarelos. Chama atenção aqui, Adiel. Primeiro, o número de desarmes do PSG, 28, mordeu bastante. E depois o 0 chutes no gol da Real Sociedad, né? A equipe hoje ofensivamente muito abaixo. Acho que o melhor jogador ali foi o Kubo, foi o cara que mais tentou, mas estava sozinho praticamente. O André Silva não conseguia dar sequência a jogadas, o Barrena então muito menos. Meio campo também muito apagado. E o PSG incomodando demais essa equipe da Real Sociedad, que não em nenhum momento ficou confortável no jogo. Não ficou confortável em nenhum momento do jogo, Estevão Barros, mas assim, o Kubo, tudo bem, ele estava sozinho, mas ele cortou várias vezes para a esquerda, poderia ter chutado uma pelo menos, né? Ter tentado alguma coisa diferente. Bom, se ele é o mestre japonês, se a gente pode cobrar dele alguma coisa, a gente pode cobrar que ele nesse momento poderia ter tentado algo individual. Ele partia muito para tabelar ali com o André Silva, e o André Silva também não estava numa noite inspirada. Faltou ousar mais para a Real Sociedad. Eu acho que é isso. Faltou arriscar de fora da área. Ali o Mikel Merino, que seria o segundo destaque individual da equipe, muito abaixo. Enfim, a gente não pode nem falar do Tchê, né? Porque tudo que ele tentou deu errado. E assim, não é que a equipe estava abaixo. Eu acho que o jogo foi se construindo de uma maneira que a moral da equipe da Real Sociedad foi diminuindo durante o decorrer da partida, porque teve um momento que a Real Sociedad foi melhor, teve mais posse de bola, mas novamente, esbarrou muito nessa falta de coragem de tentar testar o Donnarumma. Teve uma finalização, Estevão Barros, que foi no travessão, no primeiro tempo, e só também, né? Inclusive foi acho que era o Brais Mendes que tentou, não lembro se foi ele ou foi o Merino agora, mas teve uma ali que acertou no travessão. Fora isso, a equipe não arriscou mais, a equipe não tentou partir para o drible. O Kubo várias vezes levou a melhor em cima do Beraldo, mas ele não conseguiu completar, não cortava nem para cruzar e nem para finalizar. Então, assim, parece que a Real Sociedad, durante a partida, ela foi entendendo que o jogo não era para ela. E aí começou a tentar segurar o 0-0. Só que isso levantou a moral do PSG. E não pode fazer isso com uma equipe que tem Mbappé. Para a segunda partida, Estevão Barros, tem que arriscar, cara. Eu acho que assim, perder de 2-0, perder de 10 já era, tá eliminado de qualquer jeito. Tem que arriscar. Não pode jogar como jogou o segundo tempo, esperando uma bola vagabunda aparecer para finalizar. Não, tem que partir para jogar no individual, tem que arriscar, cruzar a bola na área desde os primeiros minutos, porque não se vira jogo, não se empata jogo tocando passes na defesa. Então, foi muito disso hoje. A Real Sociedad respeitou demais o PSG. Tá? Tudo bem, tá em casa, ok, mas a gente já viu que o PSG não é tudo isso. Pois é, independente disso, a equipe francesa conseguiu o resultado e vai para a Espanha agora com a vantagem nas costas. Quem para vocês foi o craque da partida de hoje? Quem para vocês foi o destaque dessa partida, Cássio? Não tem como fugir, Estevão Barros. Foi Mbappé. Não porque ele fez um jogo fora de série, mas dentro dos jogadores que a gente tem, dentro da partida que a gente viu, foi o jogador mais regular, assim, a gente pode dizer. Eu queria só fazer um destaque aí pro Traoré. Estava sendo o melhor jogador da equipe da Real Sociedad até sofreu o pisão do Mbappé. E aí ele foi responsável pelos 2 gols que a equipe da Real Sociedad sofreu. Primeiro que ele está recebendo atendimento médico fora do campo no primeiro gol lá do escanteio, ele que marcaria o Mbappé. Claro, não é culpa dele, também não foi culpa do Mbappé, ali foi um acidente de trabalho.
mas era para ele estar na marcação do Mbappé. E no segundo, ele que perde a bola pro Dembélé. Dembélé rouba a bola, dá pro Fabinho Ruiz, que dá o passe pro garoto Barcola. Então o Traoré aí, que vinha sendo o melhor jogador da Real Sociedade, acaba participando diretamente dos gols do PSG. Mas o craque da partida, Mbappé. O Adiel Reis. Cara, eu vou destacar aqui um jogador que pouco foi falado, destacado aqui, mas ele conduziu bem o meio de campo do PSG, que é o Fábio Ruiz. Ele catava a bola na defesa com o Marquinhos e com o Danilo e distribuía muito. Ele e o Vitinha trabalharam muito bem. O Emery era o coadjuvante desses dois, mas o Fábio Ruiz, bons passes, voltava na marcação, organizava muito bem, Bom, nunca saberemos vez ou aí. outra. Pode terminar. Organizava Mbappé. bem o quê? O meio-campo da equipe de Paris, né? E conseguia produzir muitas jogadas de ataque. O jogo do meio-campo do PSG passou muito por ele. Camisa 8 do PSG aí, bom meio-campo. É um achado do Luiz Henrique aí para esse time aí que parece estar se encaixando o Estevão Barros, Fabian Ruiz. Aí tem que ser Pedro Caixinha. Eu vou de Lucas Beraldo como destaque da partida. O melhor jogador em campo para mim. Teve dificuldade para marcar o cubo ali, mas depois que o japonês, depois que ele entendeu como é que funcionava o jogo do japonês, ele tomou conta do recado. Partida sólida, foi para a zaga, que é a dele depois também, pouco comprometeu. Para mim, o destaque da partida, essa análise, ela pode ser influenciada pelo clubismo? Talvez, mas não tira o fato dele ter feito uma grande partida hoje, Lucas Beraldo, tá certo?